Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciando aqui mais uma aula de matemática com algumas mudanças, certo? A primeira delas que agora a aula vai ser nesse formato onde eu vou utilizar o próprio livro de vocês, tá certo? Em formato PDF, eu estou projetando aqui na tela. Então, fica até melhor para vocês acompanharem a aula com o livro de vocês. Então, o que está sendo projetado aqui é o livro que vocês têm em mãos do sexto ano. Uma outra mudança nessa semana é que já divulguei o calendário onde eu explico como vai ser as aulas dessa semana, onde vai ser intercalado entre aulas gravadas, aulas ao vivo e aulas de atividade, certo? Diante disso, vamos agora iniciar o nosso conteúdo que já estamos encerrando praticamente aí, conteúdo para as provas bimestrais, né? Terminando esse conteúdo aqui, a gente já começa o período de revisão para encerrar esse primeiro bimestre, tá certo? Lembrando que em relação às notas, né, a gente já fez aí as provas parciais, já temos notas de trabalho, né, para aqueles que entregaram dentro do prazo e em poucos momentos, né, até acredito que até o final do mês vai ser divulgada a data. Logo mais a gente vai ter as provas bimestrais, tá? Então vamos aqui dando continuidade ao nosso conteúdo, né? A gente por último viu expressões numéricas, né, envolvendo as 4 operações e vamos ver agora relações de igualdade em sentenças matemáticas. Primeiro vamos entender sentenças matemáticas. Nada mais é como se fossem expressões, tá? Onde eu tenho números e operações matemáticas, seja de soma, subtração, multiplicação ou divisão. Para existir uma relação de igualdade, veja, o nome igualdade vem de igual. Se uma coisa tem que ser igual, para existir a relação de igualdade. Na matemática funciona da seguinte maneira: eu tenho aqui duas sentenças matemáticas, né, separadas pelo sinal de igualdade. Então, para essa sentença ser verdadeira, eu preciso ter uma relação de igualdade. Caso eu não tenha uma relação de igualdade, eu digo que essa sentença é falsa. Tá? Então, nesse momento, a gente vai apenas julgar se uma sentença e uma relação de igualdade é verdadeira ou falsa. Então, vamos lá. Desse lado aqui, vejam que o sinal de igualdade divide duas sentenças, a da direita e da esquerda. A da esquerda eu tenho uma operação aqui, 3 mais 8. E eu tenho uma relação de igualdade com 7 mais 4. Para essa relação ser verdadeira, as duas sentenças têm que dar o valor exato, igual. Então vamos lá. Se eu somar 3 mais 8, eu vou encontrar o valor de 11. Se eu for para o outro lado, 7 mais 4, eu também vou encontrar o valor de 11. Então vejam que essa sentença é verdadeira. Em ambos os lados da igualdade, eu tenho o mesmo valor. Ou seja, 11 é igual a 11. Então eu tenho uma relação de igualdade entre essas duas sentenças. A da esquerda eu sempre chamo de primeiro membro e o da direita segundo membro. Esse conteúdo é extremamente importante para os demais conteúdos que a gente vai ver mais na frente, para as séries seguintes também. Então é extremamente importante que você entenda essa relação de igualdade entre duas sentenças, tá certo? Diante disso, eu posso analisar as diversas sentenças, né? Como eu já disse, a gente viu aqui que no primeiro membro dá 11 e no segundo membro dá 11, então eu tenho uma relação verdadeira. Agora vejam essa outra, 1 mais 2 mais 4 igual a 10. Se eu realizar essa operação do primeiro membro, eu vou ter 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 não é igual a 10. Então essa sentença matemática é falsa, tá? Então veja, eu posso ter nas sentenças, tanto no primeiro como no segundo membro, aqui está vindo só operações de soma, mas eu posso ter qualquer operação. Para mim julgar se é verdadeiro ou falso, eu tenho que resolver a sentença matemática até chegar a um número exato. Aí eu resolvo do outro membro até chegar ao número exato e vou julgar se os números que deram
forem iguais, verdadeiro. Se derem diferente, falso. Ok? Então vamos lá. Em uma sentença, para mim, uma sentença que eu já tenho que é verdadeira, para mim continuar verdadeira, a operação que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo. Como assim? Vejam que aqui eu tenho uma sentença verdadeira, que a gente já viu que é verdadeira. 7 mais 8 igual a 7 mais 4. Dá 11 em ambos os lados. Para mim fazer operações e essa sentença continuar verdadeira, eu tenho que fazer a mesma operação no primeiro membro e no segundo. Por exemplo, se eu resolver agora no primeiro membro subtrair menos 2. Para essa sentença continuar verdadeira, no segundo membro também tenho que fazer a mesma operação, menos 2. Então vejam, ó, 3 mais 8 menos 2 vai dar 9. 7 mais 4 menos 2 vai dar 9. Então, se eu fizer a mesma operação em ambos os lados, a sentença continua verdadeira. Mais um exemplo. Se eu quisesse agora, nesse 3 mais 8, multiplicar por 2. Para essa sentença continuar verdadeira, no segundo membro eu também tenho que multiplicar por 2. Se eu quiser somar mais 10 no primeiro membro, para essa sentença continuar verdadeira, no segundo membro eu também tenho que somar mais 10. E assim posso fazer qualquer operação. Se uma sentença já é verdadeira e eu fizer uma outra operação, eu tenho que fazer em ambos os lados. Tá certo? Vamos ver aqui um caso de multiplicação. Ó. Aqui eu tenho 10 menos 5, que dá 5, e 8 menos 3, que também dá 5. Para mim continuar com essa sentença verdadeira, se eu multiplicar aqui, ó, 10 menos 5 por 3, entre parênteses, porque vai multiplicar tudo, tá certo? Se eu multiplicar aqui, no primeiro membro, eu automaticamente, obrigatoriamente, tenho que multiplicar no segundo membro também por 3. Veja, 10 menos 5, 5. 5 vezes 3, 15. 8 menos 5, 5. 5 vezes 3, 15. Vejam que dá o mesmo resultado, tá? Então, obrigatoriamente, se você fizer uma operação no primeiro membro, você tem que fazer a mesma operação no segundo membro. Outro exemplo. 4 mais 4, 8. 13 menos 5, 8. Mas vejam que agora eu vou dividir no primeiro membro. Eu vou pegar 4 mais 4 e dividir por 2. Para essa sentença continuar verdadeira, no segundo membro eu também tenho que dividir por 2. Então tá aqui, ó, 13 menos 5 dividido por 2. Vamos lá. 4 mais 4, 8. 8 dividido por 2, 4. 13 menos 5, 8. 8 dividido por 2, 4. Ok? Então, é extremamente importante vocês entenderem essa relação de igualdade de sentenças matemáticas, aprender a julgar verdadeiro ou falso, certo? E entender que se eu fizer uma operação no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo. Então, vai ter aí umas atividades para vocês fazerem do livro de vocês, tá ok? E até a próxima aula, que vai ser uma aula ao vivo, onde eu vou estar tirando dúvidas e resolvendo algumas questões com vocês. Até mais!